Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso podcast. Se você estiver chegando pela primeira vez, considere se inscrever aqui, que já somos mais de 10.600 inscritos aqui no nosso canal no YouTube, bem pertinho de 10.700. Então, sua inscrição faz a diferença, então venha fazer parte da nossa família. Estamos disponíveis também no Instagram, no TikTok, sempre tem um pedacinho de No Ar Podcast espalhado aí pela internet. Então você pode seguir a gente. E se você estiver chegando hoje pela nossa convidada, que hoje é uma vereadora de Nova Friburgo, seja muito bem-vindo aqui no nosso No Ar Podcast, porque hoje estamos recebendo ela, vereadora Maiara Felício, aqui no nosso No Ar Podcast. Seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui no programa hoje. Obrigada pelo convite, viu, Tiago? A gente está aqui animado para conversar um pouquinho. Eu sei que tem uma galera muito forte de Bom Jardim que acompanha a gente nas redes e que acompanha também o canal de vocês. E a gente fica alegre de ter essa aproximação, falar um pouquinho do que a gente está pensando, contar um pouquinho da nossa trajetória. E aí, galera, já está dito. Vamos inscrever no canal, vamos ficar aqui assinando e acompanhando tudo, né, que eles têm postado, porque fala da nossa região, fala das nossas vivências. É isso aí, e eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast, quero agradecer o Plano SAF Assistencial, que tem a plataforma de desconto chamada Sou Vantagens. O Sou tem mais de 260 grandes marcas com descontos para você. Tem cursos online gratuitos com certificado e também sempre está rolando um sorteio muito legal dentro da plataforma. Se você já é um associado da SAF, basta escanear o QR Code que está aqui embaixo, você vai colocar seus dados pessoais, seu número do cartãozinho SAF, que todo mundo tem, e você vai fazer parte do Clube de Descontos Sou Vantagens. Se você ainda não é associado, procure o SAF mais próximo de você. Inclusive, eles inauguraram uma loja novinha agora em Olaria, em Nova Friburgo. Eu vi no Instagram deles, loja moderna, muito bonita. Vale a pena, se você ainda não conhece, lá em Olaria, a nova loja SAF. E tem SAF em toda a nossa região. E lembre-se, amigos fazem planos, SAF Assistencial. Gratidão também aos nossos parceiros da Soneca Colchões. A Soneca Colchões, localizada em Nova Friburgo, em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. A Soneca Colchões tem verdadeiros especialistas em colchões. E lembre-se que colchão não é tudo igual. De acordo com o seu biotipo, com a sua idade, sempre tem um colchão adequado para a sua realidade. E em 2023, a Soneca Colchões foi eleita pelos friburguenses como a líder em satisfação do cliente, pelo IPOP Pesquisas e pelo IPP Pesquisas. Então, você que ainda não conhece a Soneca Colchões, tem um QR Code aqui embaixo que você vai direto para o Instagram deles. Lá você encontra todos os móveis. Lá tem uma grande variedade de sofás, camas, cabeceiras, travesseiros e verdadeiros especialistas. Então, conheça a Soneca Colchões, que a missão deles é transformar o seu sonho. E, claro, você pode encontrar a Soneca Colchões em Conselheiro Paulino e também na Avenida Alberto Braune. Gratidão também aos nossos parceiros da Free Online, você feliz. A Free Online aqui em Bom Jardim consolidou a Terabyte, está presente em toda a nossa região. Você que precisa de internet para jogar, para assistir filmes, para você fazer atendimentos online, uma internet bacana que não vai te deixar na mão. A Free Online tem ótimos planos para a sua realidade. Dentro do site da Free Online você vai encontrar todas as novidades na palma da sua mão e também todos os planos. Então, acessa aqui e confira. Free Online é top. Isso todo mundo diz. Free Online é você feliz. Inclusive, eles lançaram ali no Instagram deles, se não me engano, anteontem, um corte da Missão Peixes, que esteve aqui no nosso No Ar Podcast, que tem o patrocínio da Free Online. A Missão Peixes atende o Cordoeira e o Alto do Floresta também. Trabalho social muito bacana lá em Nova Friburgo. E tem esse podcast completo aqui também no nosso canal. É só você procurar aí a Isabelle, lá da Missão Peixes, que esteve aqui falando sobre essa bonita missão que tem o patrocínio da Free Online. Top demais, e gratidão aos nossos grandes parceiros aqui do nosso No Ar Podcast. Muito legal, gente. Estou aqui batendo checklist, porque essa galera toda aqui participa da minha vida, né? Free Online lá em casa, né, Denner? Denner é gay, meu namorado está aqui, para quem não está conseguindo ver. E ele gosta bastante de jogar ao vivo, que fala? Entendo, online. Né? E aí fica ali em tempo real, conversando. A gente acertou a mensalidade da Free Online esse mês, tá direitinho. Acho que agora eu preciso só conhecer a Soneca Colchões, porque o meu colchão fez um buraco. Eu acho que é porque eu tenho mania de dormir numa posição só, né, amor?
Aí eu vou ter que ir lá conversar com a galera lá. Isso aí, vai lá. E tendo essas duas possibilidades, tanto em Conselheiro, logo ali na entrada da cidade, e pertinho lá de onde você trabalha, né? Não, eu sou de Conselheiro. Você é de Conselheiro? Eu sou, então tá perto do trabalho e perto de casa também. Olha que maravilha. É verdade. Mas, Mayara, muito legal te receber aqui no Ar Podcast. A gente já está um tempinho querendo conversar com você. E, né, a mulher mais votada de Friburgo, a vereadora mais votada de Friburgo em 2020, e quero conhecer um pouquinho sobre a sua trajetória, Mayara, da onde que você veio, onde você nasceu, como que a política apareceu na sua vida. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória. É maluquice, né? Mas assim, acho que antes tarde do que nunca a gente está aqui para conversar um pouquinho, falar dessa maluquice que é a vida pública, né? Que é a vida política, mas ao mesmo tempo satisfatória quando a gente sabe o que está fazendo, sabe o que defende e a gente pode ser útil para as pessoas. Bom, eu nasci em Bom Jesus de Itabapoana, que fica ali na divisa com o Espírito Santo, né? E vim para Friburgo com 6 anos de idade, em 2000. E foi um período assim extremamente importante, porque a nossa cidade, a gente vem para Friburgo porque meu pai não conseguia trabalho lá. Era muito escasso, era muito limitada. Ele vem para Nova Friburgo, ele, à época era servente de pedreiro, e aí fazia obra nas cidades ao redor, encontrou Friburgo, ficou encantado, se estabeleceu ali. Teve carteira assinada e trouxe a família depois, um período depois. E aí, minha vida toda ali no Prado, nunca saí de Conselheiro, é onde que eu amo viver, assim, é um lar para mim. E estudei em escola pública, minha mãe também conseguiu um trabalho ali perto de casa, começou como babá e depois virou empregada doméstica de uma casa de família ali. E eu e minha irmã também na escola. Com os 11 anos aí começa a vida profissional, né? Eu comecei a trabalhar um pouco mais cedo, porque a gente sabe como que é, né? Dar conta das coisas de casa e família mais simples, as coisas começam mais cedo. E escola pública, trabalhando de babá. Depois eu fui para as confecções. Nova Friburgo é um polo assim, de costura, né? De moda íntima. Agora a gente está ampliando para moda praia. Tem a moda fitness também, que está muito forte. A gente estabelece comércio de 35% de toda a moda íntima do Brasil, tá? É muito bonito ver, assim, e a minha juventude toda foi ali, naquela atmosfera de confecção. Fui costureira até os meus 19 anos, quando eu tenho uma questão, porque a gente também precisa falar sobre as condições de trabalho que essas costureiras vivem, né? O que é submetido a elas, como que é essa realidade. E nem sempre as confecções têm todos os aparatos para dar ali condições de trabalho, né, dignas para essas costureiras. E foi o estopim de eu não querer mais trabalhar em confecção. Certo. Eu vivi uma realidade que é muito compulsório, né? Tinha uma colega, a gente tira sempre as férias coletivas, as confecções, né? E no final do ano a gente precisa entregar todos os pedidos para não desabastecer os nossos compradores. E a gente precisava trabalhar muito porque o limite da data das férias coletivas estava chegando. Uma costureira não estava muito bem, a produtividade dela não estava tão alta, ela passou mal em cima de uma máquina, não conseguiu entregar o serviço e a patroa não acreditou que ela estava passando mal. Não prestou socorro. Então, desde aquele episódio, assim, fiquei extremamente traumatizada e não quis mais ver um pouco essa realidade. Tem uns gatilhos nesse sentido. Depois eu fui para o comércio, servi a Cruz Vermelha, fui aspirante a militar, queria muito ser da Marinha do Brasil. Não deu certo, por motivos óbvios. Mas aí fui para o comércio também e me descobri um pouco no ramo da moda, né? Comecei a desfilar, fazer fotos publicitárias. Foi uma coisa super legal à época, né? Fiz minhas primeiras passarelas e foi uma coisa super gostosa. Mas a coisa do pertencimento, de você olhar para o lado e não ver iguais, era um problema para mim. Eu descobri que era uma mulher negra, inserida numa cidade que se diz Suíça e alemã, e que nega a existência de população negra quando faz essa afirmativa assim, simplesmente única. Então, a gente fica um pouco ali perdido, né, de qual é a história da população negra ali, de como a gente entende a dinâmica, qual é a valorização dessas pessoas no território. E a gente tinha uma vontade muito grande, né? Eu digo isso, a questão do meu círculo de amizade, de entender. E a gente começou a querer
aprofundar isso. Aí vem minha transição capilar, que eu tinha os cabelos lisos, né? Entender um pouco da minha identidade, da minha genética. E a gente sempre usava, saía as amigas pretinhas e usava uma hashtag chamada Império das Negras. E aí aquela coisa começou assim, a dar um boom, as pessoas começaram a usar a hashtag e as pessoas perguntando o que é isso, o que é esse negócio de Império das Negras, e a gente não sabia muito bem o que era, mas a gente falava, fica calma, que já a gente vai contar. E pensando, olha, a gente tinha um movimento de autoestima muito grande, né? A época na rede social era o Pretinho do Poder, que era uma plataforma que postava foto de negros, assim, bem bonito. E a gente quis fazer alguma coisa parecida, só que os problemas sociais começaram a ficar cada vez mais recorrentes e a gente entender que o problema era muito maior. Que as brincadeiras sobre o nariz, a negativa sobre o cabelo, que as questões raciais e sociais estão atreladas. E aí a gente teve um episódio muito doloroso que a gente entendeu a importância de ter uma roda de conversa com um psicólogo para falar das nossas dores coletivas enquanto povo. E aí a gente foi numa crescente, porque aí veio a aula de história do povo negro para a gente entender qual é a realidade da população, do porquê nós vivemos um número tão gigantesco, né, de vulnerabilidade no país. É importante falar, né, segundo o censo de 2010, e não mudou muito para o censo de 2022, a população mais pobre do Brasil, 75%, é composta de pessoas negras. E aí a gente precisa entender o porquê, né, dessa realidade, a gente precisa ampliar, e aí o Império vem com uma força muito grande das atividades de estudos e de rodas de conversa para que a gente consiga chegar nesse lugar, nesse denominador, enfim. E vai crescendo, assim, aí começa a ter as feiras de empreendedorismo de pessoas, artesãs, né, de empreendedores pretos da cidade. A gente cria uma feira, tem coral de vozes negras, tem a palestra, tem a fotografia social, porque aí, de modelo, eu comecei a querer também fotografar as minhas amigas para elas terem a mesma oportunidade de trabalho, para demonstrar que elas tinham a capacidade, não por ter um sobrenome ou ser filha de alguém importante da cidade, mas porque elas sabiam fazer o trabalho de ter uma estética bonita e de, principalmente, dizer que o povo preto também é bonito, né? E a coisa foi um boom. O Império das Negras cresceu tanto que a gente chegou ao ponto, em 2019, a atender mais de 300 pessoas por mês. Olha que legal. Com as atividades. E eram assim, toda semana tinha uma atividade, nos finais de semana às vezes tinha um evento, a gente fazia evento com grafite, baile charme, com rodas de capoeira, com maquiagem, com transista, com pintura corporal. Era uma coisa que foi crescendo muito, assim, que fugiu do controle. E aí a gente percebeu assim, olha, se a gente não tem fortalecimento da identidade preta na cidade, é porque falta alguma coisa do poder público. Vamos começar a tentar um diálogo para ver se a gente consegue fazer parceria, né? E o trabalho do Império das Negras, o psicólogo à época, o professor de história, as pessoas que organizavam tudo, tudo trabalho, ainda é, tudo trabalho voluntário. Então, a gente só queria assim, um espaço para a gente poder fazer nossas reuniões, a gente só queria uma praça com a autorização, sem comercializar comida, né? Porque a gente sabe que isso demanda ali a autorização do bombeiro e tudo mais, mas coisas simples para a gente poder manter as atividades, continuar atendendo as pessoas e, enfim, sem fins lucrativos. E a gente sempre recebia porta na cara. Nunca um acolhimento, nunca um direcionamento. A gente até conseguiu alguns espaços públicos para utilizar, mas, às vezes, sempre naquela limitação, assim, não ia funcionar no dia, ninguém avisava. Ia o grupo todo para a reunião e dava de cara com a porta fechada, né? Às vezes a gente precisava de um auxílio, um direcionamento, e era tratado com truculência, com ignorância. A gente percebeu, poxa, a gente está aqui oferecendo um trabalho gratuito, ninguém quer tirar nada disso, a gente só quer fortalecer, fazer com que a gente tenha um espaço dentro da dinâmica de cidade, não quer nomeação, a gente quer continuar com o nosso trabalho voluntário aqui, com o nosso rolê e crescer, né? E aí a galera começou a brincar. Olha, acho que está na hora da gente pegar na caneta, hein? Ficam assim brincando com a gente, fazendo pouco caso da gente. Acho que está na hora da gente colocar alguém para concorrer e a gente fazer um barulho nessa cidade. Porque na hora de procurar para apoiar, para fazer, as pessoas sempre procuram, né? Agora vamos botar um dos nossos lá. E aí, nessa brincadeira, assim, começaram a falar, acho que tem que ser Maiara, acho que tem que ser Maiara. E eu, tipo assim, a gente tinha acabado de perder Marielle Franco para o feminicídio político, né, que aconteceu ali.
e a gente estava muito preocupado e a coisa foi pegando assim mais corpo, fizeram uma plenária, decidiram pelo meu nome e eu assumi essa responsabilidade de vir. Mas a intenção da gente era o quê? Vamos fazer um barulho, vamos falar que a gente está aqui também, que a gente merece respeito também. Menino, quando chegou a campanha, foram 9 partidos que chamaram a gente para concorrer, mas a minha casa partidária é o Partido dos Trabalhadores, por motivos óbvios, e também por questão de ter espaço de defender as coisas que eu acredito, né? Certo. E a gente foi, assim, nessa loucura, construindo nominata, né? Ajudando e conversando com as pessoas, né? Veio a pandemia durante esse período de preparo e, assim, bom... E agora, né? Mudou todo o calendário eleitoral à época, foi tudo diferente. E, ao mesmo tempo, a gente estava vivendo um momento que as pessoas ou saíam para trabalhar ou passavam fome. Muita gente, assim, a gente, óbvio, que defendia também o distanciamento por conta do medo da doença e tudo mais. E a classe trabalhadora ela foi obrigada a entrar, porque o horário do ônibus diminuiu, Sim. As coisas foram reduzidas e as pessoas eram sujeitas a ir para a rua para enfrentar piores condições do que antes. O nosso povo estava na rua. Nós fomos fazer campanha, ó, com todo cuidado, com distanciamento, com álcool, com as máscaras, mas a gente foi disputar o voto nas ruas e, assim, todos os dias. Não podia sair o dia inteiro para poder fazer campanha, porque ou tinha o dinheiro da passagem ou tinha o dinheiro do almoço. E era muito difícil, a gente não tinha recurso. Quem pegou minha campanha para fazer foram os meus amigos. A identidade visual, as fotos, os vídeos que eu produzi, muita coisa eu que fiz, o formato de rede social eu que organizei, eu também fazia uma artezinha ou outra no celular e deixei tudo muito bonito, com uma identidade, teve todo um cuidado, um preparo para fazer e a gente fez. Uma campanha assim, muito na vontade, eu tinha 1.000 santinhos para poder distribuir, era muito pouquinho assim, material, e a gente foi racionando e a ideia era, então, a gente vai entregar esse santinho com uma disputa mais qualificada. As pessoas não vão só entregar o material, elas vão falar alguma coisa. E como as pessoas que estavam ali eram os meus amigos e eu mesma, minha campanha, todos os lugares que teve campanha da Maiara em 2020, era a Maiara que estava ali junto dos amigos, né? Então, às vezes, eram 2 amigos que conseguiam andar comigo, porque tinha que trabalhar. Foi uma coisa assim, muito dura, árdua, sabe? E chegou às vésperas, né? A gente conseguiu receber um recurso do partido, que foi muito importante. Aí a gente fez a distribuição para os amigos que trabalharam, fez os contratos e conseguiu custear, né, a mão de obra que eles fizeram ali para mim até então de graça. E tem um episódio assim que eu gosto de contar, que foi bem na véspera da eleição, do sábado, antes de meio-dia. Eu estava caminhando com os meus pais e para agradecer o carinho das pessoas, né, com esses amigos também. Passou uma carreata do lado da minha caminhada, né, com 5 pessoas. E as minhas bandeirinhas eram meio que transparentes. Minha mãe costurou um tecidinho branco, assim, para não ficar tão transparente, as pessoas conseguirem ver meu rosto, meu número. Mas, assim, aquela coisa de mãe, de apoiar e de incentivar. E passou a carreata com mais de 100 carros de um candidato já à época, né? A vereador, assim, todo cheio de bola, e a pessoa buzinava, ria, assim. Eu lembro do meu pai me abraçando, assim, me confortando. Fica tranquilo, a gente erga essa cabeça e vamos embora, que a gente sabe muito bem que o trabalho que você fez, como foi difícil. A gente está muito orgulhoso de ter chegado até aqui, né? E aí, no dia seguinte, eu esperava o quê? Eu vou ter 300 votos, vou ter 200 votos. Foi uma coisa muito legal, foi divertido, uma experiência que eu vou carregar para a minha vida. E teve aquele bug do sistema que não atualizava os votos. E aí começa a maluquice, né? Todo mundo nervoso, né? Vamos ver como que foi o desempenho, será que a nossa chapa vai eleger alguém e tudo mais. A mais votada na eleição. Tipo assim... Eu não estava nem com roupa apropriada para o momento. Eu não esperava. Não esperava. Foi uma coisa muito absurda. 1.800 votos. Uau! 1.800 votos. 1.870. Posso esquecer dos 70. Muito obrigada. E foi uma loucura, porque tipo, as pessoas começaram a anunciar assim... quem que é essa garota?
Ninguém sabia, né? Eu nunca fui da política. Eu nunca tinha pensado, nunca tinha concorrido, nunca tinha nada. Quem que é essa garota? De onde é essa Maiara? E travou na primeira parcial, eu já estava com quase 500 votos na primeira parcial, era a primeira foto, e eu, tipo assim, olhando aquela foto e rindo assim, não, deve estar em ordem alfabética. Aí eu, não, gente, meu nome começa com M. Cara, que maluquice. E aí começaram, não, essa menina saiu da onde? Quem que foi o padrinho político dela? Quem que botou a mão nela para ela poder ter esse tanto de voto? O que ela fez? Deve ter tido muito dinheiro. Aí, o problema não é, tipo, quando a gente atua em campos diferentes. É a tentativa de desconfigurar o trabalho que você teve para conquistar o lugar que você chegou. Certo. E aí fica só uma garotinha. Eu tinha 25 anos quando eu fui eleita. Eu fui eleita a primeira vereadora negra da cidade em 200 anos de cidade. Fui eleita a mulher mais jovem da história. Fui eleita a mais jovem do parlamento, né, da legislatura de 2020 até 2024. E a primeira vez que o PT era o mais votado em Friburgo. Então, veio carregado de um monte de coisa. E as pessoas querendo entender por quê. No dia seguinte, televisão, InterTV, dentro da minha casa. E minha mãe, vão filmar aqui, vamos... Não! Aí, não, tem que mostrar a realidade, como é que era. As pessoas, assim, chocadas, sabe? Com o rolê, onde que ela dorme, como é que é a cama dela. Não tinha cama. Vamos organizar, calma aí. Agora eu fiquei curioso. Beleza, destravou o sistema... Você viu lá aqui, primeiro lugar. Primeiro lugar. Qual foi a sua reação? O que aconteceu? Você chamou a galera que te ajudou? Não, a gente estava assistindo a apuração na casa dessa amiga que andou todos os dias comigo. Luaninha. Beijo, Luana Turler. E Toinho, que agora tem um neném. E aí, a gente tava lá comendo um salgadinho que a mãe dela fez e rindo pra caramba. E aí, tipo, a coisa começou a ficar muito séria, porque tava todo mundo num clima muito descontraído, rindo pra caramba, zoando as coisas. De repente, a primeira parcial, dormência daqui pra baixo. Tipo assim, não, tá muito sério, agora tá muito sério. Vamos acompanhar, vamos ver. E aí demorou, acho que 1h30 para poder atualizar de novo. E aí a gente já não viu mais pela TV local que a gente estava assistindo antes. A gente já estava vendo pelo G1. Sim. E aí atualizou primeiro no G1. Na segunda parcial eu já fui para 1000. Aí começa a fazer conta. Todo mundo maluco, assim, vamos fazer conta. Porque também, assim, eu sou muito abençoada, sabe? Quando eu decidi vir a candidata, teve os meus amigos, todo mundo assim, foi revezando para me ajudar. Mas tinha uma advogada que ela tinha feito palestra para o Império, assim, uns 2 anos antes, e era uma querida, uma mulher maravilhosa, inteligente, assim, meio maluca, mas eu também sou. Todo mundo tem que ser um pouco, e todo mundo que anda comigo não pode ter tudo normal, não, porque a gente tem uma intensidade de trabalho, uma demanda, um volume de responsabilidade muito grande. Se a pessoa for muito ali, Caxias, não aguenta, não adianta, não aguenta. E aí ela vem assim, eu tô com você. Uma mulher negra, quase 2 metros de mulher, assim, me abraçou para cuidar de mim, sabe? E hoje ela é minha chefe de gabinete, óbvio, né? A mulher é sinistra. E ela fez, assim, não deixou eu errar. Porque não era nem para ter concorrido em 2020 se eu fosse sozinha, sabe? Porque alguma coisa eu ia fazer errado. Os períodos, o que pode, o que não pode. Tem os amigos que você vai receber o recurso agora, vai poder fazer o pagamento, vamos fazer aqui, tudo direitinho, os contratos. Cuidou de tudo. A mulher cuidou de tudo, tudo. E aí, na hora, agora vamos fazer o cálculo. Primeiro ela surtou, depois, calma, vamos fazer os cálculos. Aí ela começou a fazer esse negócio de ter que ter o mínimo, né, os coeficientes, e foi... E chegamos no número que precisava ter, e quando saiu a terceira, a última parcial, 1870, está todo mundo aqui, o cálculo, estamos dentro. E a gente ficou assim, louco, e eu que estava com uma roupa inapropriada, eu tive que ir em casa trocar porque eu tinha que dar entrevista. E aí, assim, a gente não estava esperando mesmo. Foi uma surpresa muito, assim, tensa, muito... Porque o mundo virou de cabeça para baixo. Eu já não conseguia mais dar conta do telefone. Ninguém me via. Os meus amigos, a população preta, as pessoas que conheciam o trabalho do Império, me conheciam. Mas grande parte da população não. E, de repente, todo mundo, bum,
ver. E aí a mensagem é contato. E aí quando eu fui As ver, eu redes já tava... sociais começaram a chegar gente direto também, né? Menino, eu fui parar na mídia ninja. A minha foto lá na mídia ninja. Bum! Como é que faz? O que acontece? E aí o número de seguidores, assim, subindo. E todo mundo eufórico. E aí... Mas, pra mim, e tem um apagão também, né? Porque eu lembro das coisas, mas é como se, tipo... Você tá num limbo, porque é tudo muito novo. É sufocante, às vezes, também. Agora eu preciso entregar o melhor trabalho. E é por isso que eu falo que é um apagão. Porque eu só conseguia, preciso entregar um trabalho muito decente para essa cidade. Porque as pessoas iam para a rede social falar que a Maiara é o sopro de esperança. É uma responsabilidade. Eu tenho muito orgulho da confiança que as pessoas têm no meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma responsabilidade que a gente tem que honrar. Não é acabou na urna. Não, para mim não pode ser isso. E aí... começa aquele turbilhão de coisa para entender como que funciona de fato, na prática, uma casa legislativa. Aí descobri que tinha um gabinete, fiquei muito animada para poder trabalhar, porque eu já estava pensando como é que vai ser, né? E aí tinha um gabinete, tem o carro oficial, que aí você já não precisa mais ficar preocupado, assim, apesar das burocracias. E aí, por isso que a gente fala da importância de ter todo tipo de pessoa dentro de uma casa de poder, uma representação muito ampla, porque as nossas casas de poder não estão preparadas para receber população mais vulnerável, não está preparada para atender as mulheres. A Câmara Municipal não tem um fraudário. Não tem. Não tem. Por que não tem? Qual que é o imaginário social? Que quem vai se eleger são homens. Homens não têm essa responsabilidade social de criar os filhos como deveria ser, né? Deveriam. Mas, no imaginário social, quem cuida das crianças são as mulheres, a responsabilidade é delas, elas não estão aqui, não precisam de um fraudário. Porque, no final das contas, é isso, sabe? E aí, quando a gente fala de pessoas mais vulneráveis, eu não tinha carro, eu tinha um free car de um sonho. E... quando eu cheguei, para eu atender a população e para as localidades mais distantes, eu tinha que ir de ônibus, porque não tinha o carro oficial, tinha que ter todo um documento. Demorou aí um mês e pouco para eu poder ter acesso ao carro oficial e dividir ele com outros vereadores, né? Porque não é um carro só para cada vereador, é dividido, para poder fazer essas agendas mais distantes, porque senão não ia ter como atender. Ia você chegar até as pessoas no tempo certo, com disponibilidade de ficar para ouvir, é a qualidade do serviço e atendimento do povo. Então, é extremamente importante. Então, assim, foi uma coisa muito louca. Aí veio o lobby de eleição de presidente e mesa diretora, que também foi uma coisa assim que a gente foi tentando articular. Depois vem a prática, né, de você chegar. E, para mim, eu estou pulando etapas com você? Não, tá ótimo. Tá bom? Tranquilo. Para mim, essa ocupação que a gente tem dentro da Câmara de Vereadores, não dá para titubear. Não dá para ir na sessão, ir para a Câmara, trabalhar só em dia que tem sessão de plenária. É uma corrida contra o tempo. Quantos direitos, quantas políticas públicas precisavam ser feitas para que a gente tivesse um pouquinho mais, né, de valorização às mulheres, à população LGBT, população preta, juventude, e mais tantas outras coisas. E eu acho tão engraçado que o termo menina, quando eles se utilizaram na hora de anunciar que eu tinha sido eleita, que tinha sido a mais votada, para mim era pejorativo, é pejorativo esse sentido de menina, não por conta do meu gênero, mas porque era uma romantização, era como se fosse, essa garota é muito nova, é muito jovenzinha, não sabe de nada de política e vai entrar lá. Ela é muito frágil. Eu nunca tive a oportunidade de ser uma menina na minha vida. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu carregava caixa pesada nas costas, eu vendia CD. Eu precisava ter esse dinheirinho para poder comprar o meu absorvente, para comprar meu material escolar, que os meus pais não tinham todo o recurso para poder comprar. Eu nunca tive a oportunidade de sentar numa poltrona e esperar alguém fazer alguma coisa por mim. Eu nunca fui essa menina. E, de repente, eu virei a menina para esses caras numa tentativa de dizer que a gente ia ficar submissa numa casa de poder. E aí que, para mim, o bicho pega, porque se tem uma coisa que eu não tenho medo é de trabalho. E a gente começou uma corrida contra o tempo. O primeiro ano, a gente apresentou, se eu não me engano, foram 15 projetos de lei.
no primeiro ano de mandato. Projetos de lei. E a gente vai afinando. Como que funciona? Qual é a normativa que você usa no texto? As pessoas esperavam que eu não conseguisse formular uma frase na tribuna. Não contavam que eu tinha uma mãe muito, muito orgulhosa, de incentivar muito, de fazer com que a gente estudasse, de apagar o caderno para a gente refazer e as coisas, sabe? Uma mulher muito para frente. E aí, quando a gente começou a demonstrar qualidade legislativa, que a gente tinha capacidade de fazer a mesma coisa que os outros vereadores de mandato já faziam, porque eu queria era fazer isso. Se tem vereador de mandato que faz isso, vamos observar, vamos aprender como é que faz, vamos estudar regimento, vamos estudar lei orgânica, a gente vai fazer da mesma forma, e se a gente errar, a gente refaz e tenta de novo, e até a gente acertar, porque a gente precisa fazer a disputa do debate que acontece aqui dentro. E assim foi. A coisa foi assim, tão legal. Hoje eu tenho 20 leis no município. Olha que legal. Muita lei. E não é porque a gente entende a importância da representatividade do nome das ruas, né, de não defender nome de ditador, de não defender nome de racista escravocrata, né, em instituições importantes. É importante, eu ainda vou fazer essa disputa, ainda vou levantar esse debate, mas, para a gente, tem questões de sobrevivência urgente que a gente não pode esperar. Então, assim, eu tenho minhas leis favoritas, que a gente apresentou e que representa muita diferença e mudança na nossa cidade, que eu tenho orgulho de falar como que funcionou a discussão, como que a gente conseguiu aprovar, como que a gente fez a articulação dentro do Executivo à época para poder garantir a viabilidade. Enfim, a gente fez o dever de casa inteiro. E sem perder o principal. Porque se você elege uma pessoa e ela vira as costas para o povo, não adianta. Sempre mantendo o diálogo aberto com os movimentos sociais, com a população, fazendo mais trabalho fora da Câmara do que dentro da Câmara. Isso é extremamente importante, porque se você perde a noção do que acontece no dia a dia das pessoas, você não tem qualidade legislativa. Porque você vai propor lei que não vai ajudar nada em ninguém. E aí, eu trouxe aqui hoje um materialzinho de prestação de conta. Eu fiquei curioso. Ficou curioso? Fiquei curioso. Esse materialzinho aqui é a segunda edição. Tem a primeira edição, mas eu não trouxe, não. Tá. Até rimou, viu? Porque o que eu acho? A gente faz um trabalho de Câmara. A comunicação política ela é complexa porque tem muita burocracia. Às vezes as pessoas não conseguem acessar, assistir ou participar de uma sessão de plenário, saber o que está sendo votado, como que a vereadora que eles votaram está trabalhando, o que ela tem apresentado, quais são as defesas. E aí eu tenho mania de fazer esse material aqui. Esse material aqui eu peguei a mania de fazer através do mandato da deputada, hoje deputada Verônica Lima. Ela era vereadora de Niterói, também do PT. Ela que fazia um material assim para prestar conta do trabalho dela. Aí eu falei, eu vou fazer também. E aí eu faço todo ano uma atualização do que a gente tem feito na Câmara, os projetos de lei que a gente aprovou e como eles podem ajudar a população. Eu vou deixar um com você. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado. E aí esse material é o quê? É da transparência. É fazer com que as pessoas tenham acesso, levar a política para fora das paredes de uma casa de poder. Porque a política, ela pertence a toda a população. Política partidária é uma coisa e política é algo natural nosso, né, social nosso. Então, é isso daqui. E aí, aqui dentro tem uma apresentaçãozinha, algumas fotos de agenda, as nossas pautas de defesa, algumas coisas difíceis que a gente passou. E, no final, a gente tem os projetos de lei. Está defasado, tá? Que esse é o do segundo ano. Certo. Esse aqui está defasado porque a gente apresentou mais lei e já é lei sancionada. Sim. E aí vai sair a terceira edição para poder fazer bonitinho o script e eu prometo trazer aqui para vocês. Mas, além disso daqui, é a comunicação de rede social. Porque o grande triunfo que eu tive na campanha de 2020 foi me comunicar muito bem nas redes sociais. Porque é aquela coisa, né? Modelo, também fazendo já a transição para influencer, e quando a gente vê, já tem gente consumindo conteúdo nosso da internet, do que a gente faz no dia a dia, como eu lavo meu cabelo, qual é a roupa que eu estou usando, como eu faço minha maquiagem, quando vira tudo. Então, já tinha uma certa visibilidade nas minhas redes sociais. Muito legal. Então, usei isso ao meu favor no período eleitoral. Me comunicar muito bem, ser muito objetiva no que eu quero fazer, e as pessoas engajavam muito as minhas redes sociais. Sim. Foi uma coisa muito legal. E no mandato, a mesma coisa. Eu não abro mão de ter uma rede social limpinha, de uma visualização fácil para as pessoas, delas conseguirem identificar cada tema que a gente está falando lá e de ter uma semana muito ativa em story, de feed, né, das coisas que a gente tem feito e apresentado
até porque aproxima as pessoas do que a gente está fazendo na Câmara. Sim, eu acompanho você lá no seu Instagram e acho muito legal porque um conteúdo desse impresso, ele chega às pessoas também que às vezes não têm acesso à internet, não têm acesso ao Instagram, e chega para todo mundo, você consegue se comunicar com todo mundo. E eu acho que na política em geral, e principalmente os cargos executivos, muitas vezes eles são até legais, eles até realizam muitas coisas, mas não se comunicam com a população, não fala o que faz com a população, e a população, com os seus trabalhos de todos os dias, sinceramente, as pessoas não param para ficar atrás de saber o que está acontecendo. Tem uma certa dificuldade. Sim. Então, isso daqui é muito legal, porque chega até a pessoa já vai ter ali uma identidade visual muito bonita também, e, nossa, muito legal, muito fácil, né, de compreender. Então, eu acho isso muito interessante, cara. Eu gosto muito, porque eu sempre gostei dos jornaizinhos de política. Né? Eu era uma criança, daquela criança de ficar catando santinho de político, né? É muito legal, eu fazia, né? Ontem, até estava falando com um convidado que teve aqui no podcast, até o prefeito atual de Bom Jardim, né? Que quando eu era criança, tinha showmício ainda, né? Eu tenho 28 anos, então 20 anos atrás ainda existia showmício. Sim. E aí tinha um certo candidato que a gente morava no interior, na roça aqui de Bom Jardim, Barra Alegre, e ele foi lá e chegou com um caminhão, né? Com aquele som, ia ter show de forró e tudo mais, né? Eu amava e a galera de interior, o que tinha de festa era quando o político chegava, né? Isso. E ele tinha feito um santinho diferente, que era num formato de guardar documento, sabe aquelas carteirinhas de plástico que você coloca documento dentro, só que na frente era o número dele e a foto dele. Não, hoje em dia não pode mais. Mas todo mundo queria, cara. Nossa, né? Muito legal. Olha a sacada. 20 anos atrás, o cara falou assim, não, todo mundo vai me colocar na carteira dele, pô. Ele vai botar ali a identidade dele, o CPF, vai ficar na carteira dele. Acabou. Na hora que ele bater o olho, sou eu. Né? É isso. Mas hoje, como muitas coisas foram proibidas, tem que se reinventar dentro daquilo que pode. Sim. E ter um jornalzinho desse, né, uma revista dessa, é muito legal, porque vai chegar para todo mundo. E a rede social chega para complementar. Uma coisa que eu queria perguntar para você, Mayara, porque eu vi no seu Instagram, e aqui atrás também tem um destaque sobre isso, é sobre o feminicídio em Friburgo, né? Que, infelizmente, está com patamares altíssimos. Sim. E até para uma cidade de interior é assustador. Sim. Né? A violência como um todo, mas em especial contra as mulheres. E como que você tem trabalhado, né, como vereadora, para poder melhorar, né, e dar mais seguranças também para as mulheres? Tá. Realmente, a gente que acompanha, né, os noticiários, a gente fica chocado com o índice e com o volume de denúncias, né, de casos que têm aparecido de mulheres aí sujeitas à violência. E, assim, é uma realidade muito triste que Friburgo tem ranqueado, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro durante alguns anos. A gente tem alguns movimentos sociais de mulheres na cidade que quantificam esses números, que trabalham o acolhimento das famílias, trabalham o acolhimento dessas mulheres. Nova Friburgo também tem um centro de referência da mulher, que tem psicólogo, tem assistente social, tem um trabalho ali de direcionar, de dar capacidade, né, de entendimento sobre a cidadania, sobre o que elas têm direito e tudo mais. Mas a gente precisa avançar muito mais no que a gente fala sobre acolhimento das mulheres. E isso é muito importante. Quando eu falo de dar a mão aos movimentos, é justamente isso, é ser o poder público, junto da pessoa que está mais na ponta, junto dos movimentos sociais, pensando eficácia na hora de executar um projeto de lei, na hora de executar uma dinâmica social de acolhimento. Então, a gente tem visto isso. Apesar de Nova Friburgo ser considerada uma das cidades mais seguras do estado, quando a gente coloca a lupa do gênero, a coisa fica muito mais complexa, porque a gente vê as mulheres sujeitas a violências assim, absurdas. Né? O número de feminicídio cresceu, o número de violência, de abuso cresceu, e a gente precisa ter formatos de combate. A primeira coisa que a gente apresenta é um projeto de lei de mapeamento de violência. É um projeto de lei que eu apresento junto de um outro vereador, que é o vereador Max Bill. Hoje ele é presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo e ele também é policial civil. E ele sabe, ele trabalha na DEAN, ele sabe muito bem o volume e como se caracteriza, se qualifica, né, as características que se tem desse tipo de crime. E ele ficou muito interessado quando eu apresento a ideia e ele agrega muito no texto do projeto,
onde a gente apresenta, né, um formato de conseguir quantificar, de conseguir ter realmente um mapa de violência, qual é a faixa etária dessas mulheres, onde essas mulheres massivamente moram, do porquê dessa violência, qual é a porta de entrada que elas estão tendo coragem para denunciar, se denuncia, se não denuncia. Então, esse projeto vem a partir do dossiê da Mulher Carioca, que era um projeto de lei, hoje lei, da vereadora à época, Marielle Franco. A gente queria apresentar algo parecido em Nova Friburgo, mas a gente descobriu, através das servidoras públicas, que já existia um projeto piloto funcionando de quantificar esses casos de violência. Então, a gente prefere trazer uma característica mais friburguense para o projeto, a gente abre mão do dossiê e faz um trabalho já pensando a dinâmica que elas estabelecem dentro do hospital, né? Pensando a delegacia, pensando no centro de referência, os CRAs. Então, a gente apresenta hoje também já lei, esse mapeamento aqui. À época, a gente conversou muito com o prefeito da gestão, Johnny Michael, pensando a viabilidade e a forma de fazer com que esse projeto de lei funcionasse sem ter duplicidade de número de casos, né? E aí existiu uma tratativa, uma tentativa de trazer os movimentos universitários, né, trazer os cursos para dentro dessa produção de projeto, mas eu denuncio sempre, né, a ineficácia do governo do Johnny Michael impossibilitou que esse projeto, essa lei já, né, eu sempre falo projeto porque fica muito isso na cabeça, já é lei, mas não teve capacidade de estabelecer ali a parceria para fazer com que as universidades também participassem disso. Mas hoje essa já é uma lei que a gente garante um detalhamento de como é a violência de gênero em Nova Friburgo. Uma outra lei que a gente apresentou, entendendo que faz com que as mulheres permaneçam num ambiente de violência, é a ligação financeira com o agressor. A gente vê uma submissão, né? Os caras proíbem de trabalhar, não deixam a mulher sair, enfim, são vários tipos de violência de gênero, não é só a violência física, tem a verbal, é patrimonial, tem vários tipos de violência que fazem com que a mulher ela continue ali presa, né, nesse núcleo. Então, entendendo a questão financeira, a gente apresenta um projeto de lei que garantia um auxílio moradia de R$600 para essa mulher sair do ambiente de violência e garantindo também preferência de atendimento a elas nos espaços públicos. Rematrícula da criança, né? Se ela está ali com alguma questão física por conta da agressão, também um atendimento mais urgente nos espaços de saúde dela e dos dependentes. Aí também, né, os cursos profissionalizantes dela ter preferência para participar, para poder ter uma profissão, garantir que ela consiga se estabelecer e não depender mais desse agressor. E aí, quando a gente fala do dependente, dessa mulher também ser assistida, a gente está falando tanto dos filhos quanto de algum irmão, uma irmã mais novo, mais velho, enfim, que dependa daquele círculo familiar, uma avó, uma mãe, um pai, enfim. O dependente daquela mulher também tem essa garantia ali, comprovando, apresentando o boletim de ocorrência e tudo mais. Essa mulher tem a garantia de auxílio moradia. A gente também tem esse projeto já é lei também. Foi uma das nossas primeiras leis. E é fácil hoje para a mulher solicitar a garantia dessa lei para ela. Ela recorre ao CRAS, por exemplo. Ela vai ao centro de referência, ao CREM. Isso, da mulher. Sim. Ela apresenta lá e todo o procedimento é direcionado junto da equipe daquele equipamento. A gente tem algumas outras leis, né, de acolhimento às mulheres. A gente também vai falar sobre violência obstétrica. Aí a gente cria o dia da doula. Você sabe o que é uma profissional doula? Sei. Isso é ótimo, né? Inclusive, a gente está para trazer uma, né, Thalia? Que a gente viu lá no Instagram, né, o perfil dela, uma doula. A gente está para trazer aqui no podcast também, para a gente trocar uma ideia. Isso é muito importante, porque elas são protagonistas no enfrentamento da violência obstétrica. Porque a função dela é empoderar, valorizar a mulher que está ali, né, num momento extremamente importante, garantir que ela tenha consciência dos direitos dela na hora de dar à luz. Então, assim, a gente cria o Dia da Doula para criar um fomento, e aí a gente cria o dia, a Semana da Conscientização, porque isso é uma pegadinha na hora de escrever projetos de lei, que é importante. O dia de conscientização é um dia que a prefeitura precisa parar, pensar e organizar alguma dinâmica pedagógica para trazer informação
informação para as pessoas, né? Então, o que uma doula faz, como ela pode contribuir, né? Fazer com que elas sejam também ali, né, as próprias representantes, elas falem na hora de fazer esse trabalho pedagógico. Então, é uma coisa muito interessante. Depois, a gente apresenta um projeto de enfrentamento e de acolhimento à depressão pós-parto, que é algo muito corriqueiro, acontece, né, com muita frequência, é um número muito expressivo. E tem muito julgamento. Muito julgamento. As pessoas não entendem. Está triste que ganhou o bebê. Não entende. Então, a gente precisa criar cada vez mais debates e acolhimento para que essa mulher, né, saiba o que é ali esse período puérpero, quais são as áreas mais sensíveis que ela vai se sentir emocionalmente. Então, criar esse acolhimento psicológico, né, de saúde mental para essa mulher nesse momento extremamente importante, que é o início de uma família. Sim. Né, é dar subsídio para essa nova família. A gente cria também agora, esse projeto é muito importante e a gente está debatendo ele já há algum tempo e ainda não foi votado. Esse é um projeto de lei que é um projeto de acolhimento às mulheres que tiveram perda gestacional. E a gente fala muito sobre o que é dar à luz, né? A gente fala muito sobre os direitos reprodutivos, a gente vai falar muito sobre isso, mas a gente ainda vê mulheres que tiveram ali sua perda, num momento de luto, num momento extremamente triste para a família, no mesmo ambiente das outras famílias que ganharam o bebê, que conseguiram, né, ter êxito e ter o seu bebê nos braços. Então, a gente está criando aqui uma ferramenta mais sensível dentro do poder público, de ter um espaço reservado para ela, de ter uma atenção maior da psicóloga, da assistente social nesse momento. Essa semana a gente passou por essa triste situação no acolhimento da nossa mandata, né? A gente teve uma moça que teve a 4ª perda e, assim, ainda está, né, no mesmo ambiente que outra, está passando por um momento super difícil e que precisa, né, de algo diferenciado. E aí entra as questões políticas, porque esse projeto de perda gestacional eu apresentei no ano passado. As comissões seguram muito os projetos. Muito. Já é uma coisa urgente, que a gente precisa ter qualificada dentro do nosso município funcionando. E por uma vaidade, por um descuido, por ineficiência de um companheiro de Câmara, a gente não consegue trazer o debate, não consegue fazer a votação do projeto, porque alguém faltou, alguém não entendeu a importância e a urgência de se votar. Então, a gente também tem essa barreira, não é só ter a ideia, apresentar, ter a discussão, ver a viabilidade. Às vezes, é a má vontade de alguém que impede que a população tenha acesso a algum direito. A gente tem observado isso com certa frequência dentro da Câmara de Vereadores em Nova Friburgo, porque, por exemplo, recentemente a gente votou um projeto de lei que garantia mais acesso, né, que garantia prioridade, preferência para as crianças que têm pais com deficiência na hora da sua matrícula. A gente votou a favor, todos os vereadores votaram a favor, o prefeito não quis fazer, devolveu o projeto de lei para a Câmara com um veto e a maioria dos vereadores acatou o veto do prefeito. É menos direito para a população. É algo extremamente importante que hoje Nova Friburgo não tem, porque um grupo de vereadores não entendeu a importância, ou simplesmente acatou o que o prefeito mandou fazer. E é isso que a gente tem observado na política. A política tem se tornado um campo cada vez mais odioso, as pessoas terem resistência, das pessoas estarem desistindo de votar, de acreditar na mudança, por essas questões de politicagem. Por essas questões assim que às vezes era para avançar e a gente não consegue avançar porque alguém ali quis fazer o agrado ou perde as nomeações que tem na prefeitura ou fica de mal com o prefeito e acata o que o cara não quer fazer, o que o cara quer fazer e passa com um rolo compressor numa casa de leis. A gente vê as câmaras legislativas perdendo protagonismo, não tendo posse da sua importância, né? Porque ela fica submissa ao chefe do executivo por essas questões de toma lá e dá cá. E a gente vai perdendo, né? Era para a gente estar falando sobre tantas coisas, e aí a gente vê casas cada vez mais defendendo homenagens do que apresentando projetos de lei que podem fazer realmente a diferença na população. Algumas pessoas, alguns vereadores que estão há vários mandatos dentro das casas de leis não apresentaram um projeto.
a gente vê vereador, às vezes, de mandato antigo dentro da Casa de Nova Friburgo, né, da Casa Legislativa lá, que não apresenta projeto, não defende, não fala, não se inscreve para se inscrever para falar na hora livre. Não, é uma coisa assim, que vai entristecendo a gente vai percebendo assim, o esvaziamento de uma casa de poder. E aquela preocupação que eu tinha no começo de, olha, a gente tem urgência, ela só aumentou. Porque antes eu estava ali preocupada com as questões mais das minorias, dos direitos humanos, né? E hoje eu tenho a responsabilidade, e com muito orgulho, de falar sobre todos os assuntos de cidade. Vou falar de saúde, eu vou falar de educação. Presidi a comissão de educação durante 2 anos na Câmara, por uma manobra do prefeito. Ele colocou o líder de governo dele e me tirou porque eu estava atrapalhando as coisas que ele fazia na educação. Então, assim, a gente vê como tem sido triste, né, a política, o formato que a política tomou e a submissão de casas de poder a outras, que é simplesmente para suprir caprichos e mimos de alguém que está brincando de governar. Sim, a gente entendendo como que funcionam os 3 poderes e se isso realmente funcionasse como deveria, nós teríamos, né, muito mais direitos, né? Teríamos um país funcionando muito melhor, né? De cada um saber o seu papel, né? Que eles são harmônicos e independentes, né? Então, essa independência, eu acho que ela é fundamental para que funcione, né? Porque uma Câmara de Vereadores que, infelizmente, vai fazer a vontade do prefeito por causa de cargos, quem vai perder é a população, né? E as pessoas acabam votando não para a melhoria da população, porque aí a melhoria da vida da população só fica no discurso da eleição. Né? No mandato mesmo, a gente não vê isso na prática, a gente vê que é por interesse próprio que são feitas as votações. E aí a população, como por muitas vezes não tem tempo de acompanhar o trabalho da Câmara, isso vai só passando e a população perdendo direitos. Então, eu acho que ter pessoas que falem como que é o trabalho do vereador de verdade e levar isso para as pessoas vai trazer uma consciência muito maior. E as pessoas entendendo que a eleição não é de 4 em 4 anos, mas é todo dia, né? Você saber e acompanhar em quem você votou, ou se quem você votou não ganhou, mas você acompanhar como que anda a cidade, as coisas vão melhorar. Eu acho que o vereador, né, e você está lá dentro para poder dizer melhor do que eu, ele tem um certo receio quando a Câmara está cheia. Sim. Eles têm muito medo quando a população vai, assim. E para a gente é importante, porque a gente tem visto, às vezes olha para a Assembleia, só tem assessor efetivo da casa trabalhando, e a população mesmo, eu acho que é isso, né? O cansaço dessa politicagem faz com que as pessoas se afastem da política. E quando tem um tema que tem mobilização, que as pessoas querem ver e entender o que está acontecendo, a postura é completamente outra. Sim. E isso é importante. Eu tenho um colega, eu até tenho dificuldade de falar o nome da cidade dele, que é do Rio de Janeiro também, eu acho que é Partidos Alferes, esse negócio assim. Partido Alferes. Alferes, exatamente. Ele é dessa cidade. E aí, já tem um tempinho já que ele me contou isso, mas ele tinha uma filha que estava na faculdade e deu um problema com o transporte de universitários para outra cidade, que a faculdade na cidade não tinha que ir para outra cidade. E aí o ônibus estava indo lotado, as pessoas em pé e tudo mais, e, enfim, totalmente fora da capacidade, e ficava estudante para trás. E aí ele se reuniu com outros pais para poder ir cobrar dos vereadores alguma função. Só que aí ele falou assim, olha, a gente vai ter uma tática diferente. A gente vai chegar lá e, em vez da gente ir falar direto com eles, cada um leva um bloquinho e uma caneta. E a gente senta lá e fica na sessão. Tudo que o vereador vai falando, a gente pega, olha para ele e vai anotando. Vai e anota. Ele disse que tinham uns 20 pais lá dentro, e pais e mães, claro, lá dentro, olhando para os vereadores, e aí começou a ter um burburinho entre eles, o que está rolando, o que está acontecendo. De repente começou a vir um vereador, vir outro, perguntar qual a reivindicação que vocês têm, vocês estão aqui por algum motivo e tal. Aí eles vieram e eles falaram, olha, a gente veio cobrar uma postura de vocês que está acontecendo isso. Ninguém falou nada. Não, e deu razão para os pais, mas se os pais não fazem,
o que ia acontecer? Ia continuar da mesma coisa, né? As pessoas transportando estudantes como se estivesse transportando animais. E isso é uma verdade não só dessa cidade, mas muitas outras que precisam levar estudantes para outras cidades. Nem animal pode ser transportado de qualquer forma, quanto mais estudantes, né? E aí a gente vê uma desvalorização da educação de uma forma geral. A gente sabe que tem muita coisa por trás, por que isso acontece, né? Mas eu achei uma atitude bacana dele que chama atenção. E o vereador ele tem receio, né, de ter pessoas lá sabendo, pô, será que a pessoa está pensando, o que esse grupo aí está querendo. Então, a participação ativa das pessoas, dos movimentos, né, da população em geral, faz mudanças. É transformadora. É extremamente importante. Eu fico toda feliz quando alguém vai lá, me manda uma mensagem no Instagram ou nos telefones que a gente disponibiliza, ou quando vai até o gabinete. Eu fico toda boba quando vai. Ontem foram, né? Foi anteontem, que eu vi seu story ontem, mas eu não sei se foi de anteontem. Foi 6 atendimentos que você fez, não foi? Eu atendo todo dia. O gabinete sempre tem... A Marcinha está aqui, ela que cuida disso, ela que organiza as pessoas para eu poder receber. Mas ontem eu tive uma agenda extremamente cheia, muita gente, porque é isso, sabe? As pessoas precisam se apropriar desse espaço. É a casa do povo. É onde a gente tem que estar, onde a gente tem que estar conversando. Teve algum problema, fala mesmo, bota a boca no trombone, marca a gente na rede social, chama para ir ver a coisa acontecendo, porque a gente não faz mais com obrigação. A gente tem que estar lá, a gente tem que estar perto. Se chamou de madrugada, se está acontecendo alguma coisa, a população precisa realmente falar. Porque nós somos funcionários da população, gente. Não é favor, não é favor. E, assim, tudo dentro da lei, né? Que a gente sempre fala. Explicado de como as coisas funcionam, do que não pode funcionar. Eu sou autora de transparência da fila do SUS, lá em Friburgo, com mais 2 vereadores. E aí, a gente apresentou esse projeto de lei justamente para poder as coisas ficarem transparentes, né? Para a população saber que existe uma ordem lá da fila e essa ordem tem que ser respeitada, tanto pelo poder público, que não pode ficar passando pessoas na frente. O vereador não tem competência para passar a gente na fila do SUS, para te pagar uma cirurgia. Isso não pode. Tem que respeitar a fila, tem que respeitar os critérios de risco e urgência que as pessoas têm. A pessoa não pode, vereador não pode ficar pagando obra, vereador não troca lâmpada de poste, vereador não consegue exame, não consegue consulta. Isso tudo é errado e a gente precisa denunciar das pessoas que se utilizam do dinheiro público que você que paga para ganhar voto. Isso é extremamente errado. Você tem o seu direito da cirurgia lá, não é vereador que te garante isso. Você tem o direito de ter o profissional de educação dentro da sala de aula do seu filho, não é vereador que garante isso. O vereador é um fiscal. Se não estiver sendo feito, o vereador tem a obrigação de ir lá cobrar e saber por que não está sendo feito. Agora, o vereador conseguiu porque o vereador foi lá e pediu, isso é errado. Então, é um trabalho de conscientização. E quando a gente tem uma população que tem consciência das coisas, que tem consciência de como funciona a política, que tem consciência que ela é detentora do próprio direito, e a brincadeira muda muito rápido. Porque essa galera gosta muito de dizer eu vou dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, faz tudo errado escondido, com os nomeados que tem, com o toma lá da cá que tem, e acaba prejudicando o bom funcionamento de cidade. Direito é garantia para todo mundo. Não é para só quem é próximo de vereador, quem é próximo de prefeito. Sim, eu acho que é um rompimento de ciclo também, porque não sei se aconteceu próximo de você, mas comigo, quando eu era criança, eu via muitos vereadores chegando, né, alguns vereadores chegando e oferecendo, né, tá precisando aí de um cimento, de uma areia, de coisa. E aí as pessoas... Eu morava em Barra Alegre, então um lugar mais afastado, comunidade rural, e a mentalidade era o seguinte: se eu não pegar agora, eu vou ficar 4 anos sem nada. Então,
Então eu vou pegar porque pelo menos vai me ajudar em alguma coisa. E eu cresci com isso em minha volta, né? Todo mundo fazendo. E aí eu cheguei na escola, né, com uma mentalidade assim, só que eu tive excelentes professores, né? E na escola, por mais que não tenha matéria obrigatória sobre isso, meus professores de história e filosofia e sociologia sempre botavam a pauta de política em alguma coisa, entrava alguma coisa de consciência. Até que no primeiro ano do ensino médio a gente teve uma aula sobre política e politicagem. E aí isso foi algo assim muito bacana, porque eu percebi que não era só eu que tinha essa realidade na minha vida. Os meus colegas de turma também tinham. E aí o professor fez uma excelente aula e ele fez propôs um trabalho onde que a gente fosse para casa e dividiu a turma para que uma parte apresentasse o que era política e a outra o que era politicagem. E depois a gente fizesse um debate sobre o que está acontecendo no nosso país, na nossa cidade. Se a gente está vivendo política ou politicagem. Sim. E aí foi muito legal, porque a gente conseguiu entender que a política de verdade não é essa compra de voto. A política de verdade não é esse toma lá da cá, não é o meu favorecimento, não é me passar na frente dos outros. Isso é politicagem, que é o que destrói as pessoas, é o que mata as pessoas, né? Politicagem mata pessoas, né? Pessoas deixam de ser atendidas, pessoas deixam de ter as suas cirurgias, morrem por falta de atendimento, porque outras pessoas passaram na frente, porque políticos utilizaram o seu poder para tirar o seu direito. Essa que é a verdade. E aí, né, desde então, a gente conseguiu colocar, pelo menos de quem quis participar, esse entendimento, né, da diferença da política, da politicagem. E eu sinto que eu tive um rompimento de ciclo, porque todas as vezes que eu vou falar sobre política, não é essa política, sabe, do jeitinho. É a política verdadeira, sabe, que dá para ser feita. A gente dá para ter essa questão de debater, de ficar no campo de ideias. Se a pessoa pensa diferente de mim, ela não precisa ser meu inimigo. A gente pode discordar, mas a gente pode conversar, a gente pode... Não precisa ter briga. Política não é time de futebol, né? Política é algo que a gente tem que sentar... Precisa trabalhar todo mundo junto, cara. Tá tudo certo. O negócio é não querer ficar dando rasteira no outro. Exato. Eu falo uma parada que, às vezes, tem uns políticos que eles têm síndrome de Dick Vigarista. Tem! Tá lá, tá na frente da corrida... mas está tão preocupado em prejudicar o outro que nunca ganha a corrida. É verdade. Nunca faz o rolê dele, nunca defende as ideias dele, fica pensando em prejudicar o outro, em como tirar. É o rolê lá do prefeito com os vereadores de oposição. A gente fala vereadores de oposição por força do hábito. São os vereadores que estão cobrando, que estão perguntando, que estão ouvindo as demandas que vêm do povo, querendo que as coisas funcionem. Aí chama de oposição. Não, isso aqui é do contra. Mas aí, quando a gente denuncia um possível fechamento de maternidade, que ela precisa... Como que um prefeito vai para a rede social comemorar que a maternidade não tem o alvará do bombeiro? Que ela não tem competência, que ela não poderia estar funcionando porque a qualquer momento ela pode pegar fogo. Como que a gente vê? E aí vai chamar quem está falando, olha, isso é um absurdo. De oposição? É isso que a gente tem que falar. Se trabalhar todo mundo junto, se ouvir, olha, estamos aqui, ó, a sociedade civil está apresentando esse modelo aqui, ó, de organização para poder melhorar o atendimento. Isso aqui não é oposição, gente. Isso aqui é ajuda, a gente está oferecendo um trabalho voluntário quase para poder ajudar a organização, mas são mais pessoas preocupadas com a própria imagem do que o bom funcionamento da coisa pública e da política nos municípios. Então, a gente vê isso daí assim, tomando conta, vê um populismo forjado em mentira, em tentativa de usar a rede social só para mostrar um mundo que não existe. Então, a gente vai vendo. Se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar junto, eu tenho certeza que a cidade estava muito melhor, o Estado estava muito melhor, enfim. A gente tem muita coisa para fazer de enfrentamento. E foi um sustão que a gente viveu, tá, Thiago? Quando a gente viu que a coisa... o autor da denúncia foi o próprio prefeito, quando era vereador.
E aí foi tendo desdobramento, ele não respeitou o compromisso que tinha de fazer as obras, as nossas gestantes ficaram assim, com muito medo, e a gente também, porque onde que a gente ia ter a oportunidade de fazer, né, o parto, de acolher não só as moradoras de Nova Friburgo, mas de tantas regiões que confiam na nossa maternidade para ter os bebês lá. E aí a gente denuncia não só a possibilidade de fechamento do espaço, as péssimas condições de trabalho que a equipe técnica é submetida no dia a dia. Você imagina para as enfermeiras, para as técnicas, para o pessoal do apoio, para as médicas, o que é enfrentar um espaço que não poderia estar funcionando? E por que a gente não fez a obra? O que impediu? Por que a mesma pessoa que fez a denúncia hoje não quer cumprir com a denúncia, não quer resolver o problema da denúncia? Então, são essas coisas que estão permeando, é isso que a gente tem falado, a gente tem buscado muito recurso para ajudar a cidade. A deputada Verônica Lima colocou aí, né, uma emenda impositiva para o governo do estado de 270 mil para poder ser direcionado para a infraestrutura da maternidade, e aí, por falta de lobby lá do pessoal do governo do estado, ainda não cumpriu com esse recurso vindo, e as tentativas também junto ao governo federal da gente trazer mais coisa, das metas que a gente precisa cumprir para trazer mais recurso, né? O governo federal tem anunciado cada vez mais investimento para as cidades. O próprio pagamento do piso da enfermagem, que teve uma confusão generalizada de prefeitos não conseguirem pagar porque não colocou os dados, não preencheu os dados de forma correta no sistema. Então, a gente está falando do básico para a gente poder receber muito recurso, sabe? Lá em Nova Friburgo, a gente tem uma CPI instaurada para apurar o porquê do não pagamento do piso da enfermagem. São as pessoas que estão ali, trabalhando sobrecarregadas. Às vezes falta o medicamento, falta a galera de Friburgo ficou um tempão sem ter luva de procedimento, sem ter esparadrapo. Eles precisavam fazer o procedimento, né, de inserir a agulha nas pessoas, com esparadrapo, com esparadrapo, né? Sem esparadrapo, perdão. Várias vezes, porque o micropore, você suou, ele solta. Então, eles tinham que ficar refazendo o procedimento diversas vezes, porque o município não garantiu o material de qualidade para fazer o que tem que ser feito. Então, assim, é um absurdo ainda essas pessoas não terem na sua folha de pagamento o mínimo que deveria ter. E ainda fala assim, a respeito do piso da educação, que precisa ser pago. As pessoas estão ali trabalhando, elas deixam suas famílias, elas passam mais tempo no trabalho do que dentro de casa para não receber o mínimo. Agora, a pergunta do salário do político. Na hora de aprovar é assim, ó. É rápido, mas o salário das pessoas que estão lá na ponta também não deveria ser? Com dignidade, para fazer as coisas como deveria funcionar? E não estou criminalizando aqui salário de ninguém, não, gente. Não é isso. Eu estou falando que se vai fazer para um, tem que fazer para todos. Sim. E a gente está aqui na luta para fazer para todos. Sim, não, inclusive são serviços essenciais, né? Sim. E tem que ter essa valorização. Infelizmente, a gente vê que falta muito ainda, né? E Friburgo não é uma cidade pobre, né? É uma cidade que tem recurso, né? Está chegando na arrecadação de 1 bilhão por ano. 1 bilhão por ano, olha aí, né? Grandes empresas estão na cidade, isso gera imposto para dentro da cidade. Então, não é uma cidade que vai falar, falta recursos para poder cumprir com esses objetivos. Não é essa desculpa, né? Então, realmente é algo que precisa ter um carinho especial. Maiara, você falou que tem 20 leis, né, aprovadas, né? E você falou que tem as suas preferidas, né? Sim. E eu fiquei curioso de saber quais são essas preferidas que você aprovou, o que você colocou aí em pauta, né, para ser discutido e que foi aprovado. E aí o prefeito também sancionou para que pudesse se tornar lei efetivamente. E aí, dentro desse contexto, eu queria saber, né, mesmo sendo, né, oposição, como que é esse relacionamento também para que as leis que você consegue aprovar na Câmara sejam sancionadas e se tornem lei efetivamente. Se ele pudesse, ele vetava todas. Mas a gente é muito esperto e a gente tem convicção do que a gente defende, então ele fica muito ali com medinho de fazer uma besteira e perder apoio e de ser uma coisa que vai alastrar pela cidade, porque quando ele fez isso comigo, eu não abaixei minha cabeça, não. Eu não abaixei minha cabeça, os movimentos de mulheres não abaixou a cabeça, a gente foi, botou a nossa boca no trombone, denunciou ele, fez e aconteceu, a gente conseguiu garantir a política. Vou te contar.
Uma das minhas favoritas é a lei de distribuição de absorvente. É importante falar isso para vocês. A gente tem muitas burocracias para poder escrever a lei no formato certo, de não ter, não extrapolar, né? Não ter ali sobreposição de poderes. Então, a gente chama isso tudo, essa burocracia toda, de constitucionalidade, dela estar de acordo e poder vigorar. Aí, a gente tem, dentro das câmaras municipais, comissões, que são grupos de vereadores, né? A gente fraciona o número total de vereadores que têm responsabilidade com as comissões. A gente vai ter as comissões temáticas de educação, de saúde, direitos humanos, enfim, que vai tratar sobre esses temas específicos, mas nós temos 2 comissões que estão extremamente importantes para a tramitação dos projetos dentro da Casa de Poder, que é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a Comissão de Finanças e Orçamento. Elas são comissões mais técnicas, que precisam fazer uma análise mais complexa para saber da constitucionalidade e viabilidade dos projetos. Dito isso, a gente tem a nossa lei orgânica que garante que criação de programa é uma competência competitiva, ou seja, o vereador pode apresentar e prefeito pode apresentar. E aí a gente vai nessa premissa. Apresentamos um programa de distribuição de absorvente, entendendo a importância de falar sobre pobreza menstrual e dignidade, né, e de higiene, e pensando também uma discussão que já acontecia em São Paulo. Essa lei de distribuição de absorventes é o meu primeiro projeto de lei apresentado. Para poder levar ele à votação, levei 200 dias. Por quê? Eu não queria simplesmente apresentar um projeto que não ia funcionar. Chamei os movimentos de mulheres, conversamos muito, a gente levou para a audiência pública, para saber, audiência pública de orçamento, para saber se era viável, se tinha recurso, se poderíamos apresentar o projeto. Tivemos as reuniões dentro do gabinete do prefeito para falar da política, que era uma coisa muito importante. À época, só tinha um projeto desse no Brasil, em São Paulo. São Paulo, uma deputada estadual tinha apresentado esse projeto de lei e estava ali na tramitação. Eu fui a primeira vereadora na instância de Brasil a apresentar esse projeto de lei. E a gente levou 200 dias entendendo a importância de não negligenciar um tema tão importante. Depois dos 200 dias, levamos à votação e conseguimos a aprovação total do plenário. Show! Passando a votação do plenário, a lei volta para o Executivo para sanção. Foi alguém ali do círculo dele e falou, olha, o prefeito vai sancionar a lei, mas ele vai fazer uma coisa antes, então você fica aí na sua, que vai rolar coisa antes. Eu, tá, vamos ver, né? Para minha surpresa, na tarde daquele dia, o prefeito me solta um vídeo falando que ele ia fazer a distribuição de absorvente, se apropriando da lei, sem falar que a lei era de construção da mandata, da Comissão de Mulheres e dos movimentos sociais. A tal da politicagem, né? Meio que falando que era uma iniciativa dele, junto da secretária de Educação. Não foi bom, não. Era muita gente que construiu, muita gente que estudou, muita gente que se debruçou, que trabalhou muito árduo para ele simplesmente aparecer bem na foto. Então, a galera foi para as mídias reivindicar o projeto, falar, denunciar. E aí, quando a gente foi reivindicar, ele foi e vetou o projeto dentro do prazo. Vetou o projeto da lei, voltou para casa para ou derrubado do veto do prefeito ou acatar, né, a decisão dele. E aí, estudei muito, porque a área jurídica não é um lugar que eu domino, mas eu estudei muito, porque ele atestou a inconstitucionalidade do projeto, falou que a gente não tinha qualidade técnica para legislar sobre aquilo, que estava tudo errado. Nossa, Leuma. Tudo bem. Consegui, com todos os vereadores, derrubar o veto do prefeito, foi promulgada. Ele entrou na justiça contra a lei, para a lei derrubar, para a justiça derrubar a lei por inconstitucionalidade. E aí foi um ano disso. Depois dos 200 dias, um ano para a gente ter uma decisão da justiça sobre a então lei, que já estava promulgada. E aí a justiça me deu vitória. Falou que a gente tinha competitividade, sim, que não onerava o município, que já era item de cesta básica e que o município tinha que cumprir. Então, o que aconteceu depois disso tudo? Depois dessa discussão toda, depois dessa loucura toda? Ele só atrasou um direito que era da população.
Não era ali uma tentativa de viabilizar. E a gente construiu esse projeto de lei pensando na ampliação de acesso. Porque, até comparando com o que ele queria fazer com a Secretaria de Educação, ele queria distribuir só na rede municipal de educação. E a gente entende que, por exemplo, na rede municipal de educação, quem vai ter acesso são as alunas. Mas nós temos mulheres que não acessam mais esses espaços, que também vão precisar. Então, a gente queria distribuição na Secretaria de Assistência Social, nós queríamos essa distribuição na Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Saúde, através dos postos de saúde, do hospital, maternidade, e assistência social através dos CRAs, né? Enfim, dentro do Centro de Referência da Mulher. Então, a gente fez uma coisa muito completinha, foi uma coisa de muito asseio. E, por isso, esse escândalo, por isso, essa chateação de, poxa, tudo bem você querer estar aqui perto, falar da política, mas vamos valorizar aqui o trabalho que a gente teve. Será que os encontros que a gente fez, as reuniões que foram feitas, as audiências públicas, toda a construção vai ser jogada ralo abaixo porque você simplesmente achou que você tinha a possibilidade de aparecer bem na foto e descredibilizar, ainda falar que a gente não tinha qualidade técnica para apresentar um projeto desse? E aí a grande alegria é que a gente conseguiu que a Justiça colocasse em vigor uma coisa tão urgente e tão importante. Essa é uma das leis que a gente tem. Falei sobre a lei também de transparência na fila do SUS, que é um xodozinho que a gente tem, mas tem uma que ela é bem simples, mas eu gosto tanto dela, que a gente também uma lei junto do vereador Max Bill. A gente proíbe que concursos, né, competições esportivas tenham premiações diferentes para os gêneros. O time de futebol que está na competição vai ganhar R$10.000 de premiação, masculina, né? A feminina não pode receber 5, não pode receber 1.000. Tem que receber igual. Então, as premiações hoje lá em Nova Friburgo, elas são igualitárias, esportivas são igualitárias entre os gêneros. A gente tem lei de fomento, né, à cultura. A gente conseguiu criar o Dia Municipal do Hip Hop para valorizar a cultura preta em Nova Friburgo, né, e fazer com que a gente tem a visibilidade daquilo que é produzido dentro das periferias, né? A gente tem grupos de hip-hop dentro da nossa cidade que têm extensão de mundo, que trabalham Brasil afora e conseguem uma visibilidade muito grande para a nossa cidade. Por exemplo, a gente tem o DG, né, o Douglinhas, que é idealizador do Laborative, que hoje dança para o Mano Brown. A gente tem o Cláudio Lamblé, também, que é um bailarino de hip-hop, que já dançou Pablo Vittar, que dança para o Xamã, que dança para... Às vezes já fez apresentação para a Anitta no Prêmio Multishow, já fez... Então, assim, são pessoas que estão... E o DG Claudinho foi gravar um filme, se eu não me engano, nas Maldivas, no ano passado. E, assim, com muita representatividade, muita visibilidade. São grupos de dança que valorizam tanto a comunidade LGBT quanto as comunidades periféricas. Então, assim, algo importante para a gente ter um marco na cidade, pensando a existência dessas pessoas e dessa cultura que é tão importante para a gente, para o nosso povo. A gente tem algumas aqui, ó, no finalzinho a gente tem os QR Codes que você vai conseguir acessar. Tem uma que eu estou louca para provar, que é um programa de conscientização da saúde da população negra. Esse é importante para a gente, porque poucas pessoas sabem que nós temos heranças genéticas do pós-escravidão e da escravidão, né? Vocês vão ver as anemias ferroprivas, né? As anemias falciformes. A gente vai estar falando sobre uma hipertensão ligada à má alimentação. A gente vai estar falando sobre um diabetes, né? Que afeta toda a população, mas tem especificidades para a população negra. Então, a gente precisa criar um canal de conscientização pensando essas anomalias genéticas que foram criadas no período de escravidão e o período pós-escravidão. E as pessoas, às vezes, acham que escravidão é uma coisa muito longe, né? Que foi muito lá no passado, né? Mas, gente, escravidão termina no Brasil, assim, né? Com a afirmativa de ser pela cor. De fato, depois da assinatura da Lei Áurea, que foi em 1888, de fato, em vigor em 1945. Então, até 1900, a gente ainda continua encontrando pessoas em trabalho análogo, né, à escravidão no Brasil, por cor, bem recentemente, né, a gente tem visto. Mas a gente consegue ter esse estudo que aponta que até 1945 a gente tem
um ponto de referência. Então, a gente precisa pensar isso. E pensando em Nova Friburgo, né, que foi criada há 200 anos atrás, né, tem 70 anos aí de trabalho escravizado, que é varrido para debaixo do tapete, que as pessoas não gostam de falar. Eu sei que existe aí umas questões, né, de ter um certo tipo de vergonha do que aconteceu à época, mas nós precisamos debater para que a valorização realmente seja plena. É verdade. Eu fiz alguns períodos de faculdade de História no CEDERJ, em Cantagalo, né? E aí eu lembro de um dos trabalhos que a gente realizou, falando sobre escravidão no Brasil, e a gente teve que pedir para a gente assistir um documentário. E aí era um descendente de quilombola, né? E aí eles falaram no documentário o seguinte, que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, encerrando a escravidão no Brasil, mas quem trouxe a abolição de verdade foi o Getúlio Vargas. Foi só na era de Getúlio que teve uma melhoria nessa qualidade. Aí eles estavam falando da importância das leis trabalhistas que foram aprovadas no período de Getúlio Vargas, justamente para trazer dignidade para o trabalho, porque até então não era escravidão no papel, mas na prática comia solto ainda a questão do trabalho por troca de moradia, por troca de comida, que é escravidão. Sim. E se a gente for pesquisar direitinho, até hoje tem, né? Pois até hoje tem lugares que sofrem com essa situação e pessoas que estão em situações análogas à escravidão. Então, é algo muito importante, né? E eu não sabia que essas doenças como a anemia falciforme via de herança da escravidão. Sim, porque a alimentação era muito precária. Os escravizados comiam os restos, o que tinha, né? Aí vem um prato extremamente brasileiro, extremamente famoso, que é a feijoada, que é feita de quê? Dos restos, é o pé do porco, que a Casa Grande não comia, não consumia, certo, que consumia só as carnes nobres, né? Ali a orelha do porco, aí vem a história do feijão, do caldo, e assim, hoje é um prato referência brasileiro, mas quem cria, né, onde esse prato nasce é por conta de uma falta de ação nutritiva, de fato de fazer o que a função do alimento né? Que é alimentar, nutrir o cidadão, enfim. A gente vê que a população, através, né, precisava salgar a carne para não apodrecer, para durar mais tempo. Então, o consumo do sal, a questão da hipertensão, isso tudo está ligado. Tudo está ligado uma coisa à outra e poucas pessoas têm consciência que a população negra sofre, tem mais gravidade desses casos por conta do passado de escravidão. É importante falar aqui também, amigo, que às vezes as pessoas vão falar assim, mas tem pobre branco também, Mayara. Mas as pessoas brancas também sofrem com isso. Sim, sofrem também. Mas a gente está aqui discutindo a raiz das anomalias sociais, né? A gente está falando de escravidão, porque é um período muito recente que a gente viveu, que impacta diretamente essas pessoas que foram traficadas, né? Que foram abusadas, que tiveram ali, né, vetado o direito à sua religião, pessoas que foram separadas de pais, foram separadas dos filhos para poder trabalhar sem receber nada. São as pessoas que construíram esse país e não ganharam nada em troca. Quando a gente teve a assinatura da Lei Áurea, teve o incentivo da imigração europeia para cá, Nova Friburgo é um retrato crasso disso, vieram os alemães, aí vieram os suíços, chegaram aqui e ainda existia escravidão, mas a gente aqui discutindo pós-escravidão, essas pessoas chegaram aqui recebendo cotas, porque tem muita gente que é contra cotas, né? Mas se a gente for realmente ser contra todas as cotas, a gente vai estar aí pegando território, terreno de pessoas que ganharam do Estado brasileiro para poder vir para cá e morar, e a gente vai ter que fazer uma divisão direitinho disso tudo aí, porque essas pessoas que ganharam cotas de terra para poder vir, ganhavam mensalidade do governo brasileiro para poder se estabelecer aqui. Depois o governo brasileiro dá um golpe neles, mas eles chegaram a receber algumas parcelas sobre isso, ganharam translado para vir, diferente do povo negro que veio ali no fundo dos navios negreiros, né? Alguns não conseguiam nem sobreviver à viagem, ficavam no meio do caminho, eram jogados dentro do oceano, quando tinha
algum problema de controle, eles eram assassinados no meio do oceano, e a gente está falando dos descendentes dessa população que foi massacrada. Então, é importante deixar isso aqui muito elucidado. E antes também da gente seguir, alguém querer mencionar racismo reverso, né? A gente só já ouviu falar sobre isso. É triste, né? Racismo reverso não existe, gente. A gente precisa lembrar que, para a gente falar sobre racismo, a gente precisa ter um contexto histórico de uma população que foi escravizada, massacrada, diminuída, simplesmente por ser quem era. Então, é importante deixar isso marcado aqui na nossa conversa. Não, até porque eu sou branco e não me sinto nem um pouquinho prejudicado por tudo que ela falou. Eu acho que ter direitos a mais não tira direito de ninguém. É isso. Ter mais direitos, né? Você ter uma lei que vai olhar para a saúde das pessoas negras com um olhar especial, não está dizendo, vai deixar de atender os brancos. Não, pelo amor de Deus. Vai continuar a mesma coisa, vai atender todo mundo, só que com um olhar mais especial. Será que é difícil? O pessoal entende. Tem que explicar, eu entendo, vereador. Eu entendo. É importante pontuar, amigo. Eu entendo, mas é simples, gente. A garantia de direitos não tira direitos de ninguém. O próprio nome diz, dar mais direito, né? Então, eu acho que falta um pouquinho também de boa vontade de querer entender, né? Então, acaba que fica muito nesse campo. A gente está caminhando para o final do podcast, passa rápido demais. Mas o bom é que fica aquele gostinho de segunda parte, né? E a gente, passando aí o período eleitoral, a gente marca novamente para você voltar aqui no podcast, e com certeza vai ser uma alegria te receber novamente. Estou vendo sua foto aqui com o presidente Lula. Como que foi esse dia aqui de encontrar o Lula? Onde que foi? Como que foi essa experiência de encontrar o Lula, que é tão querido, né? E é presidente também do Brasil, e, enfim, não é à toa que é o terceiro mandato do presidente Lula, que ele, né, foi 51 milhões, não foi? Foi muito voto, gente. Eu estava tão nervosa que eu nem me apeguei a isso. Mas o que é importante falar disso aí, né? Porque essa foto que está aqui no materialzinho com o presidente Lula, esse foi um outro encontro que a gente teve. Assim que eu ganhei a eleição, eu fui chamada por Benedita da Silva, porque ela queria me conhecer, ela queria me encontrar, e eu já fiquei toda aqui na tremedeira, porque é a minha maior referência da política. O que Benedita construiu e a forma que ela trabalha é um exemplo para todas nós que almejamos fazer a diferença e que estamos inseridas na política partidária. Benedita é uma sobrevivente desse mundo político tão cruel, e sobrevivente no sentido de grandes feitos, né? Então, todo o meu respeito, gratidão a todo o caminho que ela trilhou e conseguiu abrir, né, para que a gente pudesse chegar também e ir construindo dentro das nossas periferias. E aí, depois de conhecer Benedita, chegou um convite para mim de uma atividade do partido que eu tinha que ir, os deputados estariam, e era muito importante que eu me fizesse presente lá. Quando eu cheguei lá, o presidente Lula estava lá na reunião. E aí fiquei sabendo que ele mandou me chamar, porque era importante para ele saber quem estava representando o nosso partido nos municípios. E aí, tremedeira daqui para baixo, choro pra caramba. Tive a oportunidade de discursar para ele, de falar um pouco da minha história. Eu me emociono sempre. Falar das políticas públicas do PT lá em 2003 e da diferença do que o partido fez na existência e sobrevivência da minha família. E, assim, foi muito bonito. Foi muito bonito porque falar numa das maiores lideranças, né, do nosso país, uma das maiores para minha pessoa também, um pouco do que o trabalho que era desenvolvido na cabeça chegava assim, para a gente. Então, foi muito, 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 muito especial, muito importante. E esse encontro aqui foi o presidente Lula em São Gonçalo, em 2022. E aí tive a oportunidade de dar um abraço nele, foi uma atividade super bonita também. E é esse cara aí, tem cheiro de amaciante. Papai Lula tem cheiro de amaciante, é uma pessoa super agradável, que faz questão de estar perto das pessoas, que sabe a responsabilidade que ele tem, abriu mão de estar lá na casinha dele, de estar, depois de tudo que ele viveu, de estar descansando, de estar aproveitando a família, para assumir mais um compromisso com o povo brasileiro, e vem com uma garra,
gigantesca de revolucionar os espaços. Os ministérios têm apresentado cada vez mais políticas sociais urgentes. Aniele Franco tem feito um trabalho muito bonito dentro do Ministério de Igualdade Racial, falar sobre uma população jovem e preta que tem sido genocidada dentro das favelas, dentro das periferias, com a truculência do Estado, e garantir programas para que essa juventude sobreviva, que dê assistência às famílias, às mães que tiveram essa perda. Falar também sobre o pé de meia, que o governo federal, que é a coisa mais revolucionária que eu observei nos últimos tempos, que é você garantir a permanência de pessoas em vulnerabilidade dentro da sala de aula. Eu falo isso assim por experiência própria, de ter precisado trabalhar e estudar na minha juventude, e só Deus sabe como foi difícil. Teve época que, por exemplo, para eu querer uma coisa melhor para mim, eu estudava no Tufi Jaique de manhã, trabalhava na parte da tarde e à noite eu ia para o meu pré-vestibular social. Então, era um dia inteiro assim. Às vezes, eu faltava escola porque o meu corpo não aguentava. Então, imagina a diferença na minha vida se eu tivesse um programa pé de meia à época. De você receber um valor mensal de continuidade da sala de aula, para que, quando você se formar, você tenha ali um recurso para você investir em você, sabe? Isso é uma coisa extremamente urgente, né? Acho também a política de distribuição de renda, que já é um debate antigo do Partido dos Trabalhadores, pensando no Bolsa Família, mas que é ampliado cada vez mais, assim, é algo fundamental. As trincheiras que foram feitas também no governo Bolsonaro, de quando ele queria pagar R$200 de auxílio, e a bancada de oposição, e não, vamos pagar 600, vamos fazer 1.200 para as mães solos, e chamar a responsabilidade do período mais difícil que a gente experimentou, né, num passado recente, e ver isso ser garantido, né, de uma outra forma, com a chegada, né, o retorno do presidente Lula à presidência, é algo que assim transborda o nosso peito. Eu fui escolhida para ser a cara do presidente Lula aqui na nossa região, para fazer a campanha dele. Eu tenho muita honra de, em 2022, ter encampado a nossa campanha de deputada federal, da campanha da presidência da República, de ter colocado a minha equipe na rua, de ter colocado a nossa militância na rua, de fazer a disputa, de conversar com as pessoas mais vulneráveis, de subir periferia e falar sobre política pública. Eu tive um orgulho muito grande de vir fazer campanha aqui em Bom Jardim, de ser recebida pela população daqui com carinho, com afago, de pegar um sonzinho, pegar um microfone e falar para eles o que a gente sonhava no Congresso, o que a gente sonhava para a presidência à época. Fui muito bem votada aqui. Eu tenho que agradecer muito à população pelo carinho, por ter me dado a oportunidade de ser ouvida, por ter me dado a oportunidade de vir olhar no olho das pessoas assim. Então, tá aqui hoje também, junto com vocês, tem um significado a mais do que simplesmente vir para conversar num podcast, sabe? É uma afirmativa, é um retorno num lugar que eu tenho muito carinho, que é a cidade irmã de Nova Friburgo, e eu sei que eu tenho responsabilidade com vocês. Eu sei que eu tenho responsabilidade com Bom Jardim, assim, com Cordeiro e Cantagalo, que são as mais próximas, né? Eu sei que a gente tem muita coisa para desenvolver aqui, eu sei que o futuro também a Deus pertence, e logo, logo a gente vai poder construir isso junto. Mas hoje, com o espaço que a gente tem hoje, a gente precisa ampliar, a gente precisa consolidar, a gente precisa trazer o que a gente tem debatido em Nova Friburgo para Bom Jardim. Sim. A gente precisa fazer com que isso daqui seja lei aqui também. Que a gente consiga ver cada vez mais uma política livre de amarras, uma democracia fortalecida, onde todo mundo vai poder falar, onde todo mundo vai ser escutado, onde a gente vai ter referência, sabe? Eu vejo com muito carinho o Pablo aqui na cidade, e ele está sempre me procurando, ele está sempre conversando, ele está sempre buscando. E eu acho que é engraçado que Pablo ele foi estudar em Bom Jesus, né, onde eu nasci. Aí, quando eu conheci Pablo, lá em 2022, 2021, eu conheci Pablo porque ele conhecia um primo meu, e ele conhecia a família do meu pai, porque era próximo, ele cortava o cabelo com meu primo. Foi muito engraçado. De repente, ele aqui na cidade vizinha, e aí depois ele na presidência do PT aqui na cidade, e agora sonhando mais, sabe? É um menino que eu tenho muito orgulho de ver
levantando a juventude e falando de uma política assim, real, possível e urgente que a cidade precisa. Então, é um carinho que eu tenho. Assim como tantas outras pessoas aqui, né? A Martinha, que fez questão que eu viesse fazer a caminhada aqui também, conversar, de trazer as demandas. Tem o Caio, que fez minha campanha aqui também, que agora está trabalhando lá em Friburgo, passando concurso público. Olha que orgulho, né? Legal. E é falar sobre a região como um todo, sem privilegiar a cidade nenhuma. Tá? Eu tenho muito problema com as famosinhas, sabe? Uhum. Sabe essa história de que é cidade tal. Não. Eu acho que cada cidade ela deve e tem que ter o seu próprio protagonismo, né? Sua própria capacidade de performar. Muitas vezes a gente acha que a região serrana é Petrópolis, Teresópolis e Friburgo só. E as outras cidades não faz parte da região, né? Sim, e isso é um perigo. Porque as cidades maiores, estou falando de maior na questão territorial e na questão de orçamento. Essas cidades maiores, elas se alimentam das menores. Para de entregar o leite macuco lá. Para de chegar cimento. Para de ir mão de obra das cidades daqui para lá. O que acontece? E isso é um perigo. Enquanto a gente não entender, por exemplo, que a gente... fazendo um cordão, fortalecendo os consórcios, fortalecendo o orçamento de cada cidade, fazendo as pontes com o governo do Estado, com o governo federal, a gente não vai aumentar, a gente vai falir. Se eu não tenho uma Bom Jardim funcionando, se eu não tenho um Cordeiro funcionando, se eu não tenho um Cantagalo funcionando, Friburgo vai ser extremamente prejudicada. Isso é um debate que a gente tem que fazer com urgência, porque a gente fica muito... Friburgo é Friburgo, mas não é bem assim. E a gente precisa reconhecer isso. Não pode ter vaidade na hora de falar sobre isso. Eu venho de uma cidade também menor, de orçamento menor, de oportunidade de emprego menor. E aí Itaperuna está lá, crescendo. Mas se não tivesse Bom Jesus, não seria nesse volume todo. Da mesma forma, Nova Friburgo, crescendo. Mas se não tivesse Bom Jardim, não tivesse Cantagalo, não tivesse as cidades ao redor, a gente não teria esse potencial. É verdade. É verdade. Eu lembro que quando teve aquela questão dos ônibus, né, que o ônibus da 1001 Brasil não poderia ir mais até o Paissandu, teria que deixar os passageiros lá na rodoviária Norte. Sim. Norte. Isso, Duas Pedras. Isso, Duas Pedras. Foi terrível pra gente que morava aqui e terrível pra gente que precisava de vocês lá. Porque aí é o patrão, é o atraso, é a mobilidade. O comércio que perde também, né? Porque pessoas circulando dentro do centro da cidade são pessoas consumindo na cidade. Então, todo mundo perde, né? Então, as pessoas... Eu acho que o político, né? Os políticos em si, quando eles vão tomar alguma decisão, eles têm que ver quem vai ser afetado. Não é uma caneta, não é só uma assinatura, sabe? São pessoas, são famílias, são empregos que são afetados, né? Então, que bom que foi revisto isso, né, e foi voltado à normalidade. Tem muita coisa para ser melhorado, mas naquele período foi bem ruim. Aí eu lembro, eles tiveram uma ideia terrível na época de botar um ônibus da FAOL para pegar os passageiros que descia do ônibus que chegava até na rodoviária Norte. Aí da FAOL que circulava e levava de graça. Aí qual é o objetivo, né? A desculpa era melhorar o trânsito, né? Tirar o fluxo de ônibus intermunicipal dentro da cidade, que aí eles dizem que a culpa era do ônibus que parava no Raul Sertã, parava ali naqueles pontos. Aí, tirando os ônibus, o fluxo é melhor. Não melhorou nada, que teve que aumentar a quantidade de ônibus da FAO, piorou, só teve transtorno, né? Então, Friburgo é uma cidade que é nossa vizinha aqui, é nossa irmã também. Eu, particularmente, dependo de Friburgo até para a área da saúde, né? Eu sou hemofílico, né? E aí o Hemorrio, né, lá no Rio de Janeiro, envia para o Hemocentro de Friburgo, né, a medicação. Sim. Depois a gente já vai conversar em off, que tem uma demanda para passar para você. Mas faz parte também. Para mim, e eu morei 2 anos em Friburgo também, tenho uma admiração muito grande pela cidade e torço muito pela sua vida, cara, e todo mundo que está no seu gabinete, né, um abraço aí especial, e que, né, a gente possa
ter mais trocas de ideia como de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer aqui o Noar Podcast. Para mim, o papo foi muito bom. Eu também gostei bastante pelo espaço, pelo carinho de vocês. Fiquei super à vontade aqui e eu tô doida para voltar logo para a gente trazer novidades. E falar sobre mais coisas, né? Porque o tempinho é um pouquinho menor, a gente não consegue falar sobre tudo, Sim. Mas agradecer a oportunidade de fala. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta. É pré-candidata à reeleição? Sou pré-candidata à reeleição vereadora. Beleza. Então, sucesso aí na sua jornada, tá? Obrigada. Quero agradecer também aos nossos parceiros, Free Online, SAF, também a Soneca Colchões, grandes parceiros aqui do nosso Noar Podcast. E nós temos episódio sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente vai receber aqui no nosso Noar Podcast o prefeito de Bom Jardim, inclusive, Dr. Paulo Barros. E a gente vai trocar uma ideia, porque ele também é pré-candidato à reeleição. E você é o nosso convidado às 7h30 da noite a acompanhar o Noar Podcast. E você pode acompanhar todas as novidades lá no nosso Instagram. A gente sempre está divulgando a agenda lá no @noar_PDC. E como que faz para te acompanhar nas redes sociais, Mayara? Pois é, a gente está no Instagram e eu sou mais assídua no Instagram, tudo vocês vão ver por lá. Agora é @Mayara Felício e um segundo O. Mayara Felício O. Aí vocês vão achar meu rostinho pretinho lá. E também através do telefone de WhatsApp, é 22 997 60 8479. Beleza, show de bola. Gratidão também. Nome? Bento. Gratidão aí, Bento e a Márcia, que ficaram aí nos bastidores do nosso podcast, e minha esposa maravilhosa, que está sempre aí nos bastidores, operando no Noar Podcast. Obrigado, gratidão e um beijo no coração de todos vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau e até a próxima.